Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui nessa manhã para a gente poder glorificar o nome de Deus e acima de tudo, ouvir a mensagem e tomar decisão de mudança no nosso coração, né? A mensagem de Deus, ela vem para nos transformar. Se a palavra de Deus não nos transforma, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está certa. E nessa manhã a gente vai falar sobre algo que eu acho que é incrível, né? É sobre a gente refletir nas oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós, né? E o tema do culto de hoje se chama Ainda há Tempo. Ainda há tempo. E eu estava refletindo, né, principalmente nessa escritura que a gente vai ler agora. Vamos lá em Isaías 1, versículo 18 e 19. Isaías 1, nos versículos 18 e 19. Bom, essa escritura aqui eu particularmente eu gosto muito, porque tem algo que eu admiro muito em Deus, que a gente, às vezes o ser humano, de uma forma geral, tem uma percepção de que Deus, ou ele é bondoso e te abençoa ricamente, ou Deus ele é mau e castiga você, né, quando você comete algo de errado, né? E eu vejo que a percepção do ser humano é muito assim, não é um Deus que abençoa, é um Deus maravilhoso, ou por outro lado também o inverso, que Deus ele castiga, né, quando você comete algum erro, né? E às vezes a gente mesmo no nosso dia a dia, né, quando você vê, às vezes acontece alguma coisa com alguém, né, eu já vi muito essa frase, a pessoa fala, Deus castiga, né? Aconteceu porque Deus castiga, né? Como se aquela pessoa tivesse cometido um erro e ela era digna daquele castigo, né? E a pessoa, às vezes, o ser humano ele cresce com essa mentalidade, né, de que Deus ele é um Deus que pune. Ou por outro lado também, se a pessoa recebe algo especial, algo incrível, a gente tem aquela percepção também, né? Não, Deus abençoa muito, né? Caramba, são dois extremos muito grandes, né? Um é Deus castiga e o outro Deus abençoa, né? Como se Deus ele agisse nos extremos, né? Como se Deus ele não tivesse uma concepção de um todo, né? E essa escritura, eu gosto muito que ela fala assim, Isaías 1, a gente vai ler a partir do versículo 18 ao 18 e o 19, fala assim: o Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Uma coisa que eu acho incrível em Deus é que Deus ele está o tempo todo querendo se aproximar da criação dele. Deus ele está o tempo todo querendo se aproximar de nós. Eu acho isso tão fantástico em Deus, porque qual é a sua atitude como um ser humano? Qual é a sua atitude como uma pessoa? Se alguém erra comigo, se alguém falha comigo, se alguém faz algo que me desagrada ou que me magoa, o que você pensa? Não quero nem papo com essa pessoa. Ih, fulano, não quero nem ver, né? Não, pelo amor de Deus, de fulano não quero nem que apareça na minha frente pintado de ouro. A gente tem esse coração, né? A gente tem esse coração, mas o tempo todo Deus tem trabalhado para se aproximar de mim e de você. E Deus ele tem procurado se aproximar de cada um de nós com muita paciência. E Ele fala, né? Venha cá,
assunto, né? Ele fala: os seus pecados têm deixado manchado de vermelho e escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão branco como a neve, branco como a lã. Ou seja, Deus, ele quer o tempo todo se reconciliar com o homem, né? Ele quer o tempo todo se aproximar de cada um de nós, né? E quando ele fala sobre essa passagem, né, ele fala: vamos discutir, vamos conversar, vamos falar, né? E Deus, ele está o tempo todo falando isso com a gente, né? E quando a gente pensa sobre Deus, né, a gente tem duas formas de se relacionar direta com Deus. Uma é muito sobre o que foi falado aqui anteriormente nas ofertas, na ceia, que é através das nossas orações com Deus, onde a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode se expor, onde a gente pode se reconciliar com Ele. E outra coisa também que a gente tem à nossa mão, que é a palavra dele, né? Quando Deus fala: olha, vem conversar, vem falar comigo, né? Vem tratar comigo, né? E a palavra de Deus a gente se encontra de uma forma bem fácil, através da Bíblia. A gente tem essa oportunidade, né? E esse tempo em que Deus fala, Ele nos dá essa oportunidade de nos aproximar dele, né? E é bem interessante, porque quando a gente fala a respeito de Deus, quando a gente erra, talvez nós mesmos não nos damos uma segunda oportunidade, ou talvez a gente olhe e fale: nossa, cara, poxa, fiz isso que desagradou o coração de Deus, e aquilo te desanima a você procurar Ele novamente, né? Você cometeu algo que no teu coração você mesmo nem se perdoa, sabe? Mas Deus, Ele está sempre de mãos e braços e coração aberto, falando: olha, vem aqui até mim, vem cá, vamos conversar, vamos falar, vamos nos redimir, né? Vamos estar próximos novamente, vamos conversar, né? E é muito interessante, porque Deus, Ele está disposto a receber a cada um de nós. O tempo de Deus, na verdade, é o agora, é esse momento agora que a gente está vivendo. Deus está nos chamando a estar aqui próximo dele. E quando eu falo que esse momento, ele é agora, muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça aquela coisa de: ah, não, vou deixar eu resolver tal coisa, eu vou deixar tal situação na minha vida passar, tal coisa ser resolvida, e eu vou procurar Deus novamente, né? Como se a gente fosse colocar uma marca: não, vou resolver as coisas da minha vida e depois eu vou procurar a Deus, né? Como se a gente pudesse ou tivesse controle da vida, que é algo que a gente de fato não tem. Eu queria chamar vocês aí lá em Jó 14, versículos 1 e 2. Jó 14, 1 e 2. Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. O título é: a nossa vida é curta. Fala assim: todos nós somos fracos, desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha, como uma sombra ele passa e desaparece. Só tem aí. De fato, como essa escritura fala que todos nós somos fracos desde o nascimento, né? E sem dúvida nenhuma, hoje a gente, como adulto, né, às vezes a gente tem uma percepção que a gente é forte, que a gente é uma pessoa, às vezes até indestrutível, alguns seres humanos se colocam, mas como essa escritura fala, desde o nascimento a gente é muito fraco, né? E ele fala: e a nossa vida é curta e muito agitada, né? Ontem eu estava conversando um pouquinho com a Lília, né? Quando a gente estava acordando, né? E às vezes eu vejo e sinto que a idade começa a pesar, né? Eu estava conversando com a Lília, eu falei: nossa, né?
eu tentando sair da cama, mas parecia que a cama estava me agarrando, né? Eu fiquei, cara, não tem que fazer tanta coisa. Mas o corpo cansado, né? E a Lília falou assim para mim, né? Tentando acalentar meu coração, não, mozão, é o cansaço mesmo do trabalho. E eu falei, na verdade, é a idade mesmo. Mas é um cansaço, né? Que a gente termina sentindo forte, né? E assim que você levanta, eu acredito que é muito comum para cada um de nós. Você começa a fazer as coisas da sua casa ou do dia a dia, né? Daqui a pouco, quando você vai ver, o dia acabou, né? Você fala assim, cara, poxa, o dia acabou e eu não consegui fazer tudo que eu queria, né? Como eu trabalho durante a semana e quando eu acordei também, ao mesmo tempo minha esposa me animou, me encorajou, falou, não, beleza e tal. E aí quando enfim eu fiquei de pé, ela falou, você tem que consertar o chuveiro, tem que limpar lá embaixo do quarto. Você precisa furar não sei o que lá, tem que botar não sei o que lá no lugar, tem que descer não sei o que lá, tem que dar. Eu falei, você acha que eu vou voltar para a cama, né? Porque lá estava melhor, né? Mas a gente, na verdade, foi assim, eu levantei, e aí fiz uma coisa, fiz outra, e tinha que consertar de fato o chuveiro lá que estava ruim, e você vai na loja, compra tal, e assim, resumindo, quando nós fomos sentar para almoçar, era 3 e pouca da tarde, falei, nossa, assim, o tempo, e daqui a pouco, fiquei brincando um pouco com a Juliana, quando olhei, 18 horas, assim, acabou o dia, né? E o nosso tempo, nossa vida é isso que a Bíblia está falando, ela é curta e muito agitada, de fato, não é? E também o que fala no versículo 2, o ser humano é como uma flor que se abre logo murcha, como uma sombra, ele passa e desaparece. O tempo da nossa vida, ela é muito curta. E priorizamos, muitas vezes, várias coisas na vida, e a gente não prioriza o tempo de Deus, com Deus, para Deus. A gente pensa, não, eu vou resolver algo na minha vida, não, eu preciso acertar isso aqui na minha vida, ajustar aquilo na minha vida, e aí depois eu procuro a Deus. E a gente cai, na verdade, numa roda de enganação, porque você nunca vai resolver tudo na tua vida. Você nunca vai estar com a vida tranquila para procurar a Deus, você nunca vai estar num momento bom. É agora. O momento e o tempo é agora. Que você ainda está aqui. Ainda tem esse tempo. Eu apesar das situações, das circunstâncias, eu tenho procurado viver o máximo com a minha filha, né? É algo que eu sonhei tanto na minha vida, a chegada da minha filha, né? E às vezes eu chego do trabalho cansado, assim. Essa semana foi muito engraçado, choveu bastante esses dias, né? E eu, enfim, passei no sacolão e chovendo demais, eu abri o portão assim e entrando com o guarda-chuva todo molhado, com a sacola, e a Juliana já estava assim na porta, ela para mim, pai, que bom que você chegou. Falei, que bom, filho. Pai, a gente ainda não brincou hoje. Eu molhado com o guarda-chuva, com a bolsa. Eu falei assim, eu não sei se você sabe, mas eu acordei 4 horas da manhã para ir trabalhar. Não deu tempo. Pai, a gente ainda não brincou. Eu falei, filha, deixa eu entrar pelo menos dentro de casa. Aí eu fechei o guarda-chuva, botei pendurado até a bolsa. Ela falou, pai, vamos levar o cachorro para passear. Eu falei, filha, olha como está chovendo lá. Mas não tem problema não, se eu boto um casaquinho em mim e tal. Filha, de fato hoje não dá. E, enfim, eu entro dentro de casa, pai, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, o que a gente vai brincar? E não dá muito tempo para respirar, né? E vamos brincar de cavalinho. Quando ela fala isso, é a pior parte, né? Você imagina um idoso já, né? Se andar de joelho dentro de casa com a criança nas suas costas, né? 3 coisas que é difícil: o joelho, a coluna, né? E a disposição. Mas a criança, ela não quer saber. E por outro lado, eu penso, poxa, se eu não aproveitar esse
tempo agora, daqui a pouco passou. Daqui a pouco já está uma mocinha, daqui a pouco já está um adolescente. Ou é agora, ou não é nunca mais. E o tempo, ele é assim na nossa vida. O tempo é o hoje, é o agora. A oportunidade você está vivendo nesse momento. Às vezes a gente quer dar um jeitinho na nossa vida para projetar para depois com Deus. Mas o momento com Deus é agora. Se você olha para a sua vida, vê como essa Bíblia, como a Escritura fala na Bíblia, sua vida é muito agitada, a vida é curta. O momento de se reconciliar com Deus é agora. O tempo é esse agora que a gente está falando. Lá em Romanos 13, vamos ler lá do 11 até o 14. Romanos 13, do 11 até o 14. Romanos 13, do 11 até o 14. E é muito interessante, porque o tempo, ele traz algo maravilhoso, né? Que são os momentos bons que a gente passa com aqueles que a gente ama, mas também às vezes o tempo ele vem para a gente como uma forma, às vezes até punitiva. Você fala, poxa, eu tive a oportunidade naquele período talvez de passar mais com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, e a pessoa hoje não está mais aqui, eu não aproveitei aquele tempo. E quando a gente fala sobre Deus, é algo também muito parecido, porque você pode tendo a oportunidade hoje, que você está bem, de poder ver na palavra de Deus o caminho para você seguir, e a gente fica muitas vezes deixando isso passar, esperando o momento certo para ter um relacionamento com Deus. Mas nessa escritura aqui, em Romanos 13, no versículo 11, fala assim: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem de brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Essa escritura, ela é incrível. Quando a gente fala aqui do tempo, a gente pode olhar para o outro, para fora. Ah, não, poxa, aquele meu vizinho, o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha avó, o meu avô, enfim, a gente direcionar para fora. Mas essa mensagem aqui é para cada um de nós que decidiu obedecer a palavra de Deus. Ele fala no versículo 11, na segunda parte, ele fala: pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a
E no versículo 13 fala: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem de moralidade ou indecência, nem de brigas ou ciúmes. Mas no 14 fala: mas tenham as qualidades que o Senhor Cristo Jesus tem. Um cristão, um discípulo de Cristo, o nome já reflete: você é discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você imita a Cristo. A nossa vida, ela tem que ser voltada, o reflexo de Cristo na tua vida. O reflexo de Cristo não é ser frequentador de uma igreja, não é fazer parte de uma congregação, não é no dia da ceia da igreja você participar. Ser um discípulo de Cristo são decisões diárias, que são difíceis, e que elas são baseadas na palavra de Deus. Amém. Não é no que eu falo. Eu sou apenas um mensageiro, como amanhã que vai ter outro, depois de amanhã. O mensageiro não importa. O importa é a mensagem. E a mensagem que chega para cada um de nós é que a gente precisa viver e precisa lutar com as armas espirituais de Deus. No versículo 12 fala: a noite está terminando e o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e pegamos as armas espirituais para lutarmos na luz. Eu vejo que com toda a modernidade que a gente tem recebido hoje e toda a praticidade que a vida às vezes traz para a gente, principalmente o que chega aqui para cada um de nós, né, no celular. E muitas vezes a gente recebe mensagens de ânimo, encorajamento, até mesmo de escrituras que vêm nos animar no nosso coração. E a gente termina perdendo muito tempo nesse aparelho e não perde tempo na palavra de Deus, aquela que de fato pode transformar a sua vida. Ao mesmo tempo que talvez, se eu fosse chegar para você e falar: olha, a gente precisa fazer tal coisa para Deus e vamos fazer tal coisa para a igreja, vamos tentar reunir as pessoas para falar da palavra de Deus, e talvez no seu coração fala: poxa, olha, meu tempo está muito complicado, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, é uma correria sem fim, é uma batalha, eu não tenho tempo. Mas se você for cronometrar o tempo que você fica no celular vendo coisas que não te traz de nada de bom, nossa, a gente vai ver que a gente vai passar horas. E esse tempo que a própria Bíblia fala aqui de trevas, a gente perdeu nessa batalha espiritual. Quando a Bíblia fala que a gente tem que ter as armas da luz, eu vejo muito a própria palavra dele, que a própria Bíblia cita que era uma espada afiada. E a própria Bíblia fala que a arma que o cristão tem, a espada dele é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta, ela transforma, ela muda, ela te faz uma nova pessoa. A igreja, ela é maravilhosa, porque ela reúne cada um de nós. Como é especial chegar aqui na igreja de manhã, receber o abraço de cada um de vocês, ser recebidos, né? Ter um café da manhã maravilhoso, que cada um deu um pouco, e a gente poder fazer isso é muito especial, é muito incrível. Mas nada disso vai ter valor se você não estiver lutando as armas espirituais. Você vem e passa por aqui, mas você não entende a batalha, você não entende a luta, você não entende a guerra. E a igreja, ela tem duas concepções.
que eu vejo, né? É o ponto de a gente poder achar, não, estou lá na igreja, eu estou indo na igreja, ou eu estou indo na campanha da igreja, ou eu estou indo, enfim, a gente colocar um monte de coisa, mas a gente não tem usado a palavra de Deus ao nosso favor, que é o que de fato faz a diferença, é o que vai mudar a minha e a tua vida, o que vai mudar a cada um de nós, né? Como no 14 ele fala, mas tem umas qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os desejos da natureza humana de vocês. Quando ele fala assim, mas tem umas qualidades de Jesus, onde é que você encontra as qualidades de Jesus? Como é que você vai ter um reflexo na tua vida da qualidade de Jesus? Onde é? É sobre a palavra de Deus. As qualidades de Jesus você não vai ter por ouvir falar. Você vai ter que ver na palavra de Deus quais as qualidades de Jesus. E aí você vai olhar para ela, para a palavra de Deus, e vai ver um Cristo misericordioso, um Cristo que perdoa, um Cristo que ouve o outro, um Cristo que faz milagre, um Cristo que considera a dor do outro, um Cristo que chora, um Cristo que tem medo, um Cristo que fica aflito. E você olha, você vai ver, nossa, é muito parecido com as minhas características. Mas o que fazia Cristo vencer? Era o relacionamento dele com Deus. E o tempo que a gente tem é hoje, de poder se relacionar com Deus. O tempo é hoje. Para alguns, esse tempo já passou, mas para você que está ouvindo essa mensagem agora, para você que está aí ouvindo, esse tempo é hoje, esse tempo ele é agora, e a oportunidade de fazer a vontade de Deus, ela é agora. Para a gente terminar, vamos lá em 2 Coríntios 6, versículo 2, 2 Coríntios 6, versículo 2. Eu vou fazer igual o Júlio e a Aline fizeram. É o versículo 12. Perdão, não é 2 não, é 6, 12. Aí mesmo, perdão. 6, 2. Vamos lá, na tela tá 2, hein? Não, é que eu estava em 1 Coríntios. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 6, 2. É que eu estava em 1 Coríntios, desculpa. 6, 2. Para não quebrar eu. Tá unido, tá unido. É que eu coloquei no 1 Coríntios. É 2 Coríntios 6, 2, a palavra de Deus fala assim: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é dia de ser salvo. Deus, ele já mostrou a sua bondade. Deus, ele já mostrou o seu amor. Como ele fala aqui, chegou o tempo. O tempo é hoje, para mim e para você. Aleluia. Ainda há tempo. Se você está aí ouvindo essa mensagem, você que está aqui ouvindo essa mensagem, coloque algo no seu coração.
ainda há tempo. E ele fala: escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é dia de ser salvo. Amém. Na semana passada eu falei sobre algo que me ajudou muito. A gente pode se enganar no nosso coração, achando que a gente frequenta uma igreja, faz parte de uma comunidade, de alguma forma no nosso coração a gente acredita em Deus, acredita em Cristo Jesus, e isso se achar que é o suficiente, na verdade. E o que a Bíblia está falando de algo muito mais profundo. Como nós lemos agora em Romanos, que ele fala, que ele se coloca, que ele diz em Romanos, que a gente precisa usar as armas espirituais de Deus. Como ele fala, usem as armas espirituais para vencer o mal. E eu não conheço uma outra arma mais poderosa do que a palavra dele, do que a Bíblia. Podemos tomar atitudes e ter atitudes que a sociedade aprova a gente. Talvez não um bom vizinho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, um bom avô, um bom tio, uma boa tia, enfim. A gente tem atitudes que as pessoas gostam de dar com você. Mas o relacionamento com Deus, ele é muito mais íntimo do que isso. É você viver sua vida de fato com as armas que pertencem a Deus e não pertencem a você. E é isso que vai te ajudar a você vencer os teus desafios. Essa semana eu estava refletindo muito sobre a minha vida, sobre o meu coração. E eu estava conversando com a minha esposa e aconteceu algo que eu fui ali impaciente com ela, né? E foi ruim, né? Quando você não está usando as armas de Deus, isso acontece. São coisas sutis que mostram se você usa a arma de Deus ou não. A nossa falta de paciência, muitas vezes a nossa raiva, muitas vezes a maneira que você lida com o outro com indiferença, ou até mesmo com a falta de amor, e aí você olha para Cristo e vê como Cristo tratava as pessoas. E aí você olha para a tua vida e fala, bom, o que a Bíblia fala aqui, como a gente leu lá em Romanos, de a gente ser como Cristo, eu não estou sendo nesse mundo. Talvez é mais fácil a gente olhar para o outro e falar, não, mas eu agi dessa maneira porque o outro agiu assim também comigo, de maneira ríspida. Não, eu agi dessa forma porque o outro me agiu dessa maneira. Mas quando você compara a sua vida com Cristo Jesus, aí não tem o que você falar. E é o que a Bíblia nos chama, a ter a nossa vida imitadores de quem? De Cristo. Hoje é o tempo, igreja, de a gente olhar para a palavra de Deus e você refletir na tua vida. Será que a minha vida ela reflete a vida de Cristo para as outras pessoas? É hora de você olhar para você e pensar, nossa, eu estou muito distante do que Jesus fazia. Há tempo, o tempo é hoje, meu. A decisão, na verdade, ela é sua. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente fica esperando vir uma palavra no nosso coração, às vezes a gente fica esperando alguém vir aqui na frente pregar e falar algo que
que vai transformar totalmente a sua vida, mas só uma pessoa pode transformar a sua vida. Aleluia. Que é você mesmo. Aleluia. Você tem que decidir isso. Você tem que olhar para a tua vida e falar: caramba, poxa, é o tempo, é agora. Eu preciso tomar essas decisões na minha vida. Hoje eu acho que é o dia 72 de janeiro, né? Que o mês de janeiro, o assalariado do mês de janeiro, ele nunca termina. Hoje deve ser o número, será dia 75 de janeiro, eu acho. Todo dia a gente acorda ainda em janeiro, né? O de janeiro nunca acaba, né? Você fala: meu Deus, quando é que meu pagamento vai pingar? Estamos ainda em janeiro. Eu acredito que para todo mundo esse sacrifício, nossa, janeiro nunca acaba, né? Mas está chegando ao fim. Mas é interessante porque, se nós formos parar para pensar, o ano de 2024 ele já deu início, daqui a 15 dias é carnaval, e depois do carnaval já é março, na verdade. O tempo, ele é assim, ele é uma máquina que não para. E se a gente for esperar, né, a Bíblia também fala isso, né? For esperar dias bons para a gente mudar também, a gente nunca vai mudar. Então eu queria animar a igreja nessa manhã, a você que está nos ouvindo, que você possa tomar a decisão hoje de procurar conhecer a palavra de Deus. Hoje, o dia é hoje, é agora, é o momento do hoje. Amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, não sabe se essa oportunidade acaba, como a própria Bíblia fala, como nós lemos aqui, lá em Jó 14, 1 e 2, a gente é frágil, a nossa vida é agitada, e a vida passa muito rápido. O momento é agora. Eu quero animar vocês nessa manhã a decidirem buscar a palavra de Deus. Estamos aqui abertos como igreja para receber cada um de vocês. Estamos aqui na rua Sá Carvalho, 1278, aqui em São Gonçalo, para receber vocês. Muito mais do que isso, tem aqui irmãs e irmãos que estão dispostos a estudar a Bíblia com você, desejar, a obedecer e a viver a palavra de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Sérgio. O nosso culto está encerrado. Só queria dar uns avisos para vocês. Na próxima quarta-feira, às 19h30, temos o nosso tempo lá online. Na última semana eu não consegui participar, estava com vocês. Não sei o que houve no meu celular na rua, estava tentando entrar, não consegui, porque como é carnaval, então onde eu trabalho a gente está pagando as horas, né, ali na quarta-feira de cinza, na segunda-feira, que não é carnaval, então eu estou saindo um pouco mais tarde e eu fiquei impossibilitado de poder estar com vocês. Mas na próxima quarta-feira, às 19h30, tem o nosso tempo online lá, queria animar a cada um de vocês a poderem estar lá. E no próximo domingo estaremos aqui novamente às 10h30 da manhã, para poder anunciar a mensagem, louvar a Deus, poder passar um tempo de qualidade com cada um de nós. Amém? Obrigado a todos, pais, por favor, peguem seus filhos. Obrigado.